plano do diabo é fazer você esquecer de quem você é. Não consigo reconhecer este rosto, não sei quem eu sou. Será que alguém sabe? Só assim ele te torna aquilo que ele quer. Olha, para usarmos em nosso próximo crime. Nosso próximo crime? É claro. Está me dizendo que eu sou um criminoso? E às vezes é preciso aprender com uma criança o que é ter fé. Homem-Aranha, a série animada dos anos 90, foi a melhor animação do Spider. E essas lições que eu citei anteriormente são lições que conseguimos aprender com esse episódio em específico do Aranha. O episódio que nós conhecemos Taina, uma simples garotinha que ensinou o Homem-Aranha a ser um herói e a ter esperança. Com um final que sinceramente faz qualquer um chorar. Então solta a teia no like e vem relembrar esse episódio comigo. Ressaltando que esse episódio aqui é inspirado na HQ O Menino que Colecionava Homem-Aranha, onde o Aranha conhece seu maior fã. E essa história termina com um final trágico que eu prefiro não contar para não dar spoiler sobre o episódio que nós vamos ver agora. O episódio começa com o senhor vítima da sociedade, Dr. Octopus, que vai caçar a confusão mais uma vez com a família Hard porque acha que eles devem alguma coisa a ele. E como de costume, o Aranha desce o sarrafo no Dr. Octopus, mas ele gera um acidente, que acaba destruindo um laboratório que estudava uma tecnologia que poderia curar o câncer. E a reputação do Aranha, que já não estava boa, acabou indo pro fundo do poço. Mais tarde, depois de toda essa confusão, o JJ, ele tá falando mal mais uma vez do Aranha. Homem-Aranha, herói ou ameaça? O Peter fica putaço ouvindo os elogios do JJ e ele sai dali. Enquanto isso, o Rob, ele entrega uma carta de uma fã do Aranha para o Peter. Ele, putaço com a vida do jeito que tá, ele simplesmente amassa a carta, joga fora, prometendo que nunca mais vai vestir a máscara do Aranha. Nesse momento aqui, a gente consegue se colocar no lugar do Peter, porque ele faz justamente o que todos nós já fizemos em algum momento da vida, quando as coisas começam a dar errado. Ele saiu murmurando, reclamando da vida, decidiu que não ia ser mais o Homem-Aranha. E eu acho essas partes do Peter reclamando muito boas, porque mostra uma humanidade do personagem. Essa parte humana, ela é muito importante na hora que você vai desenvolver um roteiro pra um Homem-Aranha, porque o Homem-Aranha é justamente esse herói humano, esse cara da correria, o cara que pega metrô. Ele precisa dessa humanidade para que a gente se coloque no lugar do Peter e para que a gente se conecte com esse personagem que representa muito o nosso dia a dia. E nós vemos que apesar do Aranha ser um super-herói, ele possui sentimentos humanos, assim como o meu, o seu, os nossos sentimentos. E ele estava lá passando por um beco, reclamando, convicto que não ia mais ser o Homem-Aranha, até que ele toma enquadro de ninguém mais, ninguém menos do que a Madame Teia. Não aquela Madame Teia mal roteirizada do filme da Sony. Eu tô falando da Madame Teia Based, aquela que só aparece em duas situações: ou quando o Peter tá prestes a desistir, ou quando tá rolando alguma treta multiversal e ela precisa da ajuda dele. Uma das principais coisas que me chama a atenção nessa animação é como o roteiro ele é escrito por camadas. Cada camada é bem trabalhada individualmente, mas quando olhamos pro episódio como um todo, nós conseguimos ver como que as coisas se conectam de uma forma surreal. Essa característica fica evidente quando a Madame Teia vira pro Peter e fala: para poder ter sucesso nesta missão, você tem que antes superar a autopiedade que ameaça acabar com sua carreira. Está dizendo que você tem que acreditar em mim e tem que ter a fé de uma criança. Aí você fala: Lucas, o que isso tem a ver com camadas? Você vai entender, porque tudo vai se conectar lá no final e você vai entender. Saindo da dimensão da Madame Teia, aparece na mão do Peter como um passe de mágica aquela carta que a fã dele enviou, que gera um grande mistério. Afinal, o que essa garota tem de tão especial assim? Então ele decide que vai sim visitar a menina. Chegando lá, ele encontra Taina, que é a sua maior fã. Tudo do Homem-Aranha, ela tem o quarto todo decorado com fotos do Homem-Aranha, tem bonecos do Homem-Aranha, ela tem até um abajur do Homem-Aranha. E, obviamente, ela fica muito feliz em vê-lo. E eles começam a conversar sobre a vida e como o Aranha inspira ela todos os dias. A menina, durante a conversa, ela faz perguntas muito específicas pro Aranha, e ele conta praticamente tudo sobre a vida dele, sem revelar a identidade, claro. Ele conta até como que ele ganhou os poderes dele e como que eles funcionam. Ele também contou toda a sua trajetória até se tornar um herói, exatamente como nos quadrinhos. Nossa, isso foi muito lindo. Primeiro ele vira artista, depois ele vira um lutador, e depois ele passa pela dor de ter sido responsável pela morte do tio Ben. E a Taina, impressionada com tudo aquilo, ela fala: nossa, Homem-Aranha, você é tão incrível. E ele, pra quebrar a expectativa dela, simplesmente fala: não, eu não sou incrível e eu não vou mais ser o Homem-Aranha. A visão dele, ele só
só destrói as coisas e ele tem pra ele que a maior parte da cidade odeia ele. E a Taina, assustada, ela tenta convencer ele de que ele pode melhorar, que ele pode consertar os erros, tentar e fazer melhor na próxima. Isso é perfeitamente compreensível, porque a Taina, ela põe toda a fé dela no Aranha, o símbolo que pra ela significa esperança, porque o Aranha nunca desiste. O Homem-Aranha já tá ralando o peito quando a Taina chega nele e pede pra passear com ele. Só uma vez eu queria ver o mundo como você vê. Só uma vez antes de... Está bem, Taina. Bom, ela não chegou a falar antes de o quê? Mas isso já é uma pista que é pra você guardar, porque isso vai ser importante. Enquanto isso, o Octopus e o Rei do Crime criaram uma nova tecnologia. Os Octobots são robôs feitos especificamente para destruir o Homem-Aranha, que são controlados pela mente do Octavius. Nós voltamos pro Homem-Aranha que tá ali se balançando pelas teias nas alturas e ele tá junto com a Taina ali, levando ela para passear. Quando ele é surpreendido e atacado por Octopus e seus novos brinquedos altamente tecnológicos e mortais. Eles até têm uma luta, mas o Octavius estava tão altamente preparado que infelizmente ele consegue pegar o Aranha com a maior facilidade e levar ele de encontro ao Rei do Crime. Enquanto Octavius levava o Peter desmaiado, a Taina sorrateiramente entrou na mala do carro do Octavius e ela consegue entrar no quartel-general dele. Naquele mesmo momento que eles chegam, o Octavius usa uma tecnologia para limpar as memórias do Peter. E o Aranha acorda completamente confuso, literalmente sem saber quem ele é. O Otto engana ele dizendo que ele é um bandido e mostra até uma imagem ali do JJ falando que o Homem-Aranha é um bandido, que não vale nada. E o Homem-Aranha fica desconfiado, mas vai indo na bola do Otto. E o Octavius, ele consegue convencer o Aranha de roubar algumas coisas com ele. E eu quero ressaltar duas coisas super importantes dessa cena aqui. Porque o episódio todo, ele tá trabalhando numa simbologia do Homem-Aranha se lembrar exatamente quem ele é. E justamente eles colocam nisso o Homem-Aranha literalmente esquecendo quem ele é para que ele possa se lembrar no final. Cara, isso é incrível, porque antes do Octavius apagar a memória do Aranha, ele já não lembrava quem ele era, tanto é que ele queria desistir de ser o Aranha. Ele não lembrava o motivo pelo qual ele começou a fazer o que ele faz. E outra coisa que eu quero ressaltar aqui dessa cena é que o Octavius, ele tenta tirar a máscara do Aranha, e apesar do Aranha ter perdido as memórias, o sentido Aranha continua, e o sentido Aranha dele avisa ele que tem alguma coisa errada. Você usa máscara, não usa? Talvez você queira tirá-la. Isso deve clarear suas ideias. Tem alguma coisa errada. Não, eu vou ficar com ela. Como quiser. Então, o Octavius não consegue tirar a máscara dele porque o sentido Aranha avisou o Aranha. Cara, isso é incrível, isso é demais, é quadrinho puro. E a Taina, aquela ratinha esperta que tá ali ouvindo tudo, ela sai correndo pra pedir ajuda, né? Ela até encontra alguns policiais, mas eles não nem um pouco de bola pra uma garota de 8 anos. Então ela se infiltra no carro de uma taxista corajosa chamada Mouse. E ali ela explica toda a situação e pede ajuda pra Mouse. De início, a Mouse não acredita na Taina. Mas daí elas conversam sobre como o Aranha ajuda as pessoas necessitadas e a Mouse, ela se lembra de uma situação onde ela foi ajudada pelo Aranha e ela se sente na obrigação de retribuir isso. Elas partem direto pra ajudar o Aranha. Cara, uma coisa muito interessante é que a Taina, ela se mete em situações de muito perigo para ajudar o Aranha, sem ao menos se importar com o que pode acontecer com ela. E o Peter, apesar de estar seguindo as ordens de Otto e estar ali roubando alguma coisa, ele se sente culpado, mostrando que o caráter de Peter está além das memórias. É algo que já está enraizado nele, é algo que está na alma dele. Isso até me gera uma dúvida, será que Peter Parker é realmente o personagem com o mais bom coração da Marvel? Deixa aqui nos comentários se tem alguém que ganha dele no quesito integridade. Na tentativa de resgatar o Aranha antes que o JJ acabe com a reputação dele de vez, a Mouse, a taxista, ela contacta todos os taxistas da cidade que também já foram ajudados pelo Aranha. E a gente fala, caramba, cara, esse problema só existe na mídia e na cabeça dele. A gente vê que sim, o JJ fala pelos cotovelos que todo mundo odeia o Aranha, mas na verdade, todo mundo adora o Aranha. As pessoas gostam do Aranha porque as pessoas já foram ajudadas por ele. Ele mesmo se esqueceu de quem ele era. Não porque o Octopus acabou com as memórias dele, mas ele se esqueceu de quem ele era porque ele criou na cabeça dele a ilusão de que as pessoas não reconhecem os atos dele. E isso fez com que ele se desviasse do caminho dele, mesmo que seja por um instante. E nessa loucura toda, a Mouse acaba sendo sequestrada pelo Dr. Octopus e eles voltam pro quartel-general. E o Peter, que já tinha visto elas duas seguindo ele durante todo esse processo, questiona a Mouse do porquê
por que elas estão seguindo ele. E conforme ela vai conversando ali, falando com ele sobre como que a Taina gosta dele, como que a Taina ama ele, já que ele não se lembra de quem ele é, ele precisa lembrar do amor que a Taina tem por ele. E aos poucos essa memória dele vai retornando. E quando ele vê a Taina e ela fala com ele, essa memória retorna de vez, de forma dolorosa, mas ela retorna. Mas apesar de toda essa coisa bonita acontecendo, na hora que ele vai sair no confronto com o Octavius, não dá muito certo, porque ele tá muito preparado, com muita tecnologia e com muita coisa ao favor dele, e eles estão no terreno do Octavius. Então, mais uma vez, ele derrota o Aranha. E quando ele tá prestes a finalizar o Aranha e a gente acha que tá tudo perdido, a Taina simplesmente coloca o dispositivo do controle dos Octobots na cabeça dela. E a menina, com a própria mente, ela consegue controlar os Octobots do Octavius e derrotar o Dr. Octopus. Assim sendo Taina a heroína dessa história. Apesar dela não ter poderes ou muito dinheiro, ela se mostra ter muita coragem, igual ou até maior do que a do próprio Aranha. E eu vejo que realmente os verdadeiros heróis são esses que não têm superpoderes, que o único superpoder que eles têm é coragem. Nós vemos os heróis da nossa vida real, por exemplo, os policiais, os bombeiros e todas as pessoas que dão a vida e o sangue para que nossa segurança possa estar intacta. Porque realmente, gente, tem gente que faz isso por paixão. Chegando na casa de Taina, o Peter agradece ela, não só por ela ter salvo a vida dele, mas também por ela ter salvo a confiança dele em ser o Homem-Aranha. Então, quando ele tá quase indo embora, a Taina faz um último pedido pra ele. Ela pede pra saber a identidade dele e fala que vai guardar aquele segredo pra toda eternidade. Pra você, Taina. Uau, você é Peter Parker! É, esse sou eu. Isso é demais! Obrigado, Homem-Aranha. Peter, você é o melhor amigo que eu tenho. Eu estava pensando a mesma coisa de você. E quando o Aranha tá indo embora, a câmera dá um close na placa que fica na frente de onde a Taina mora, e lá tá escrito: abrigo para crianças com doenças terminais. Ou seja, depois desse episódio, a nossa menina Taina não viveu muito tempo e foi abraçar Jesus. No final, a pessoa com mais esperança, com mais alegria e com mais vontade de viver era aquela menina que não tem mais cura para o problema dela. Nós, às vezes, achamos que não temos solução nem saída para os nossos problemas, até bater de frente com alguém que realmente não tem saída. Isso me gera um constrangimento tão grande, saber que nós temos tudo, mas não temos esperança nem resolver pequenos problemas. Coisa que eu não vi ninguém falando aqui lá no início do episódio, quando o Peter tá lutando com o Dr. Octopus, ele destrói o laboratório onde tinha uma tecnologia que poderia curar o câncer. E logo no final, ele dá de cara com uma menina que literalmente tá morrendo de câncer. E indiretamente, o descuido que o Homem-Aranha teve condenou essa menina de uma certa forma. E mesmo assim, ela não perdeu a esperança no Aranha. O que faz a gente aprender é que até mesmo o maior dos super-heróis, em determinados momentos, não conseguem com seus superpoderes interromper a ordem natural da vida, que é a morte. E muito menos prever que um dia que era pra ser cheio de aventuras, onde ele simplesmente derrotava o Dr. Octopus e acabava com um final alegre, no final acabou de forma dramática, triste e trágica. Para você que chegou aqui até o final, eu primeiramente gostaria de agradecer a você. E se você chegou até aqui, significa que você gostou do vídeo e que você é importante. Você pode estar me ajudando a crescer e acrescentando coisas. Você acha que nesse vídeo você colocaria alguma outra coisa? Ou você até tiraria algo que eu falei, que você acha que foi desnecessário? Dá uma sugestão aqui no comentário. E não esquece de dar um like e se inscrever no canal, porque dessa forma você me apoia a estar continuando a fazer conteúdo de qualidade aqui no YouTube, porque é uma coisa que tá em falta e eu realmente tenho paixão por fazer isso aqui. É isso aí, jovens. Até a próxima.